Fala pessoal, beleza? Ó, hoje chegou aqui na loja pra gente esse gerador pra gente fazer manutenção. O modelo dele, B4T8000E da Branco, tá? Um gerador com partida elétrica, tem uma bateria grande aqui nele, isso é uma adaptação, não vem assim de fábrica, tá? Mas funciona super bem também, beleza? Reclamação do cliente que o motor não está gerando, o gerador não está gerando, tá? Então a gente está dando uma olhada geral nele aqui, tá? A gente notou que ele trabalhou em condições extremas, tá vendo? Sob muita poeira, muita sujeira, isso aqui tudo nós vamos resolver, vamos limpar, tá? E aí a gente faz já uma análise já visual. A gente já viu que o voltímetro dele está quebrado, tá? A gente olha a questão de nível de óleo do motor baixo, provavelmente ele vai estar queimando óleo, se a gente verifica quando funcionar o equipamento, tá? Vamos ver se a partida dele, ó, partida ele tá dando, certo? Aqui a gente notou um amassado na tampa, vamos verificar depois também se isso aqui está influenciando, se tiver a gente tem que trocar e fazer um funcionamento do equipamento aqui. Parece que teve um vazamentozinho de óleo. A gente também precisa verificar essa questão para o cliente, tá? E a parte do gerador é aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz numa situação dessa é essa avaliação visual, tá? Depois dessa avaliação visual, dá uma olhada como é que tá, ver condições de funcionamento do equipamento, a gente parte para funcionar o equipamento. A gente funciona o equipamento, ó, inclusive a telinha que quebrou estava ali em cima. Então a gente funciona o equipamento e depois a gente vai para a parte dele estar gerando ou não, né? Que no caso é a reclamação do cliente que ele não está gerando. Beleza? Então eu vou filmando aí, vou mostrando para vocês poderem estar acompanhando essa manutenção. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo, nós vamos colocar óleo até ele completar o nível, que também a gente não pode funcionar o equipamento sem estar com o nível de óleo completo. Ele pode vir a dar algum outro problema aqui, né? Então sempre que a gente pega um equipamento que está com o nível de óleo baixo, a gente completa o nível de óleo para poder fazer os testes do equipamento. Pronto. Ó. Vamos lá. Aí. Coloca ele aqui. Pode pôr mais, ó. Já deu, já. Aqui, ó. Tá vendo? O óleo já chegou ali no risquinho do H. Então, já está com o nível de óleo completo. Aqui a gente colocou aqui mais ou menos uns 600 ml de óleo para completar o nível. Você vê como ele tinha baixado bem. Certo? E agora vamos fazer os testes com o motor funcionando. Abre a torneira de combustível, nesse caso já está aberta. Puxa o afogador do motor e vamos funcionar. Gerador funcionando. Tá gerando. Agora o que a gente precisa testar? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. A reclamação que o cliente fez de que o gerador não estava gerando, está errada. O gerador está gerando energia. Agora a gente precisa fazer as medições, ver se ele está gerando o suficiente, se ele está gerando na amperagem certa, se ele está gerando a voltagem certa, 220 volts, no caso aqui ele vai ter que gerar na máxima até 240 volts, e se for utilizar ele 110, ele vai gerar até 127 volts, tá? Então a gente vai precisar fazer esse tipo de teste, ver se as saídas do gerador do cliente está certa, tá? Se a extensão que ele está utilizando aqui está estragada, a gente precisa identificar onde é que está o problema aqui para ele agora, porque gerando a gente já viu que está. Mesmo com o voltímetro quebrado, ele já mostrou uma voltagem para a gente, tá?
Então a gente faz esses testes agora para poder identificar para o cliente aonde que está o problema. E aí eu vou estar fazendo aqui e assim que identificar já passo aqui para vocês também. As saídas estão normais. Quando as saídas aqui, 118, se me engano, o decímetro é da cara. O decímetro não, o decímetro é da cara. Carga do equipamento normal, o equipamento está carregando normal, tá? Tá saindo a voltagem de 237 volts, tá excelente. Tá saindo também as de 110 volts, também tudo certo. As outras tomadas auxiliares todas estão saindo carga. Carga na voltagem correta, na amperagem correta. Então, assim, o gerador do cliente em si não tem defeito. Ele trouxe a extensão. Então, nós vamos testar a extensão. Após fazer o teste da extensão, se a extensão também não tiver problema, aí a gente vai para o teste das escovas. Por quê? Quando a escova do gerador não está boa, pode acontecer de às vezes ela não dar contato, e aí ele deu problema com o cliente lá, e chega aqui, a escova deu contato e aí volta a dar problema. Se eu liberar para ele desse jeito, vai chegar lá, às vezes na primeira utilização, a escova não dá contato ali de novo, e aí vai acontecer do gerador dar problema na mão dele novamente. Então a gente precisa encontrar o que aconteceu com ele lá, beleza? Então vai acompanhando aí, se você está gostando do vídeo, curte o nosso canal, beleza? Curte o vídeo, na verdade, né? Se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificação, que você vai estar sempre recebendo esses vídeos nossos com as dicas aí. Então, pessoal, agora o cliente trouxe a extensão dele, tá vendo? Por isso é sempre muito importante, quando você for levar seu equipamento, ou trazer, se você for aqui de Lusiânia, né? Se for trazer o seu equipamento aqui para a gente fazer manutenção, é importante que você traga todos os acessórios. Por exemplo, ele está com um problema lá que não está gerando. Então, ele trouxe a extensão dele. Às vezes a gente não identificou um defeito no equipamento, mas a gente identificou no acessório, que é a extensão dele. Então, aqui, ó, nós vamos fazer um testezinho, só para ver se está tendo uma continuidade mesmo de um ponto de um fio até o outro. Porque se estiver tendo corte, é sinal que não vai estar passando carga, né? Então vamos lá. É um teste bem simples mesmo, só para a gente ver se o fio que saiu de um ponto da extensão está chegando até o outro ponto. Mário, me ajuda aqui, por favor. Porque se não tiver, significa que o fio está arrebentado. Ó, esse aqui chegou, vê do outro lado. Não, aqui que é 220. Ó, na outra extensão, a mesma coisa. A gente encontrou um defeito aqui, tá? Por quê? O fio que sai aqui é um, o fio que sai aqui é outro. Então, ele não deveria apitar aqui nos dois lados, tá? Porque são dois fios diferentes. Então, pode ser que ou aqui, ó, tá vendo? Nessa parte da extensão, ou em algum canto dessa extensão, esses fios estão se encontrando. Então, a gente vai procurar isso aqui agora, para descobrir o que está acontecendo. Então, é o seguinte, pessoal, próximo passo do teste. Isolei a extensão do plug. Por quê? Eu preciso descobrir se o defeito está no plug ou se o defeito está na extensão, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar o polo e vou testar a continuidade na saída. Aqui significa que esse polo que eu estou testando é justamente o que está na saída desse fio. No outro, não apita. Vocês lembram que
no teste anterior eu mostrei que ele apitava aqui nos dois polos, mesmo eu colocando em pinos de saída diferente. Agora aqui, ó, troquei o pino, ele vai apitar no azul e não vai apitar no preto, ó. No preto não apitou, não tem nenhuma continuidade, ou seja, esse fio não está ligado naquele pino. E aqui apitou no azul, tá? Então significa que nesse plug, esse aqui está ligado o fio azul e esse aqui está ligado o fio preto. E para dar 220, ligaria justamente esses dois, tá? Como a gente estava tendo algum problema ali na extensão, provavelmente é só isso o defeito que tinha no gerador do cliente, né? No caso não era no gerador, é na extensão dele. Nós vamos continuar avaliando. Essa peça, ó, tá bem empenado os plugs, bem gasto. Depois eu vou avaliar se ele está encaixando direito para ver se há necessidade da troca da peça. Mas a princípio não há necessidade da troca do plug, tá? Mas vou continuar avaliando, que agora eu tenho que achar o problema na extensão e depois ainda avaliar as escovas conforme eu havia informado para vocês também, tá bom? Então, vou pegar a extensão para avaliar, vou achar o defeito e mostrar para vocês. Ó, tem meio que uma cama de gato aqui, ó, um trem meio doido. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar esse fio para testar um ponto da extensão até o outro. E depois eu resolvo aqueles outros dois plugs dele. Porque aqui eu já vou descobrir se o problema está nessa parte da extensão ou se estava na ponta para lá. Se estiver na ponta, eu só refaço aquela ponta e aí já está tudo resolvido. Então, vamos lá. Mesmo teste, ó. Um fio com o outro não pode fechar, só fecha se ele encostar lá. Deixa eu descascar lá para poder mostrar para vocês esse teste aqui. Vocês vão entender melhor. Porque um fio com o outro estava fechado, ou seja, é sinal que tinha um curto. Ele estava encostando um no outro em algum ponto da extensão. E é justamente isso que eu estou procurando. Ó, segura aqui bem para a câmera ver, mano. Se eu coloco aqui, por exemplo, um fio no outro, ele não fecha. Agora encosta um fio no outro, mano. Fechou. Entendeu? Então o que está acontecendo nessa extensão, não nessa parte da extensão, mas na beirada da extensão, né? É que tem um fio encostando no outro, tem um curto. Então provavelmente é por isso que o cliente reclamou que o gerador não estava gerando, tá? Então essa parte da extensão dele, a gente acabou de testar, ó, vamos lá. Agora eu vou pegar de uma ponta a outra. Preto com preto, vai. Preto com azul, não. Azul com azul, vai. Azul com preto, não. Então a gente acabou de notar que durante a extensão toda não tem nenhum ponto que está encostando um polo no outro. Então o defeito ainda não está aqui. O que a gente entende, o defeito está bem nessa cama de gato aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou refazer isso aqui, vou organizar, deixar prontinho e mostrar para vocês. E aí a gente liga o gerador e faz os testes finais. Beleza? Bom, pessoal, ó, desencapei tudo aqui e aí o cliente puxou para poder fazer dois fios, né? E aqui, ó, a gente pode ver que deu um curtozinho aqui, ó, encostou um filamentozinho aqui no outro. Tá vendo? Tem até uma, não sei se vai dar para ver na imagem, mas tem um pedacinho aqui que deu uma derretidazinha. Por sorte, ele não queimou o gerador. Por sorte. Aqui eu vou refazer, deixar mais apresentável e sem risco de acontecer novamente. E também já sai depois para testar os terminais. Vou desmontar também os terminais, o de lá e o de cá, para poder ver se teve algum problema no terminal também. Bom, pessoal, achei os testei os terminais, tá? Testei de ponta a ponta. Não tem, vou testar aqui para vocês verem também. Vamos lá. Não tem nenhum ponto de encontro entre um polo e outro, ó. Aqui com aqui não apita. O lado de cá apita com azul, mas não apita com preto. Tá vendo? Todos os pontos de encontro. Nem precisa testar desse tanto, ó. Aqui apita com preto, mas não apita no azul. E eu testei aqui também, ó. De um lado não apita, do outro sim. Certo? E esse outro lado apita com aquele de cá. E não com esse. Certo? Então, sinal que os fios não estão se encontrando. Realmente o problema do curto estava aqui, tá? O que eu fiz?
Cortei um cabo maior que o outro, tá? Um eu vou ligar aqui embaixo, outro para cima. Então, mesmo que aconteça de sair a fita isolante, esses fios nunca vão se encontrar. Então, não vai ter esse problema mais, certo? Vou fazer essa emenda aqui direitinho e aí a gente já parte para o teste da escova e para o teste do gerador para vocês acompanharem aí. Bom, pessoal, extensão pronta. Ó. Agora, não dá mais um outro, ó. Tá vendo? Junta a pita, tá vendo? Um fio no outro, não dá mais. Aqui ele pegava tanto em um quanto o outro. Se você não lembra, dá uma voltada aí no vídeo. Ó. O outro lado agora. Pita de cá, mas de cá não. Mesma coisa na outra, do outro lado da extensão. Arrumei os dois lados. Ó. De cá não, de cá sim. A gente vira. De cá sim, de cá não. Então, 100%. A extensão não tem problema mais. Ó, a emenda aqui. Os dois fios ficaram separados. Não tem possibilidade de encostar. Aqui do mesmo jeito, tá? Tudo bem feitinho. Agora vamos pro gerador. Virando normal. Virando normal. Agora, nós vamos verificar as escovas. Vou retirar a escova do gerador e aí já falo para vocês. E mais uma vez, pessoal, se vocês estão curtindo nossas dicas, curtindo nosso vídeo, tá? Dá um like aí no vídeo pra gente, dá um curtir, um gostei, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Bom, aqui, pessoal, tirando a dúvida, aqui é o kit escova do cliente, tá? Pode ver as duas escovas já tá um pouquinho gasta, mas ainda tem muita escova aqui. Já ainda tá além do meia vida, então não é necessário fazer a troca, tá? As duas estão encostando bem lá. Pode ver que a marca nelas aqui de desgaste estão iguais. Ali, ó, no coletor, deixa eu mostrar para vocês. No coletor tá, não sei se no vídeo dá para ver, mas tá bem sujo. Então a gente vai fazer a limpeza do coletor para melhorar o contato da escova, tá? Vamos fazer uma limpeza geral nesse gerador. A parte da tomada já está resolvido, o gerador está gerando. Vamos trocar o voltímetro aqui para o cliente, tá? E fazer um funcionamento dele depois disso. Mas, no mais, o defeito já foi descoberto, já foi constatado, tá? Então, já tem o diagnóstico do problema para o cliente, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer agora é só trocar esse voltímetro em relação ao que eu tinha falado para vocês que o nível de óleo estava baixo, lembra? E quando a gente pega um equipamento com nível de óleo baixo, a gente logo suspeita que ele está queimando o óleo. A gente completou o nível de óleo, funcionou, o gerador, o motor não queimou óleo, tá? Então, em relação a isso, também está normal o funcionamento dele, não queimou óleo. E como veio justamente para mexer, não veio mexer especificamente na parte de gerar, e o restante a gente notou que está funcionando bem, então a gente não vai mexer em carburação, troca de óleo, a não ser que o cliente peça depois que a gente ligue para ele, né? Que nós vamos ligar, passar o que aconteceu, passar o orçamento, né? E ver se ele quer que aproveite e faz uma revisão, que seria troca de vela, de óleo, né? Limpeza do carburador, mas a gente também, no momento, não vê necessário fazer o serviço, porque
tá tudo em perfeito funcionamento, beleza? E é isso, também não apresentou queimar óleo, tá? Que eu acho que eu já até falei para vocês. E daqui a pouco eu mostro para vocês aqui o gerador pronto. Aí vocês vão ver a diferença, que é um antes e um depois da Luzináutica. Prontinho então, pessoal. Já está pronto o nosso gerador, tá? Serviço realizado com sucesso. Não tinha nada de tão grave no gerador, era só realmente problema da extensão mesmo do cliente, tá? O voltímetro estava estragado. Deixa eu mostrar para vocês aqui bem de pertinho para vocês verem. Vocês vão ver aí como é que foi o nosso antes, agora o nosso depois. Ó, equipamento bem limpinho, tá? Vejam bem. Bem bacana, tudo limpinho. Não tinha vazamento de óleo, conforme falei para vocês que eu ia fazer essa conferência. Não sei se vocês lembram. Bem aqui, ó. Tudo bem limpinho, tudo certinho. Não tinha o vazamento do óleo, tá? Funcionou bem bacana mesmo. E vamos para o funcionamento dele? Lembrando, hein? A reclamação do cliente é que o gerador não estava gerando. Bom, vamos para o funcionamento do gerador. Vamos lá. Puxar o afogador. Torneira de combustível aberta. Então, pessoal, é isso aí. Voltímetro trocado, geradorzinho já no jeito. Lixei lá para onde eu falei para vocês no coletor. Já está tudo limpinho, certo? Prontinho para entrega para o nosso cliente. Fechou? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo dessa manutenção, se inscrevam no nosso canal. Essa fumaça é por conta do WD que a gente joga na limpeza e quando ele esquenta ela sai mesmo, tá? Isso é do produto da lavagem. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, beleza? Ative o sininho das notificações e curta o nosso vídeo e compartilhe com os seus amigos. Valeu, muito obrigado e até mais.